Gravando, 1, 2, 3. Eu sou o professor Alexandre. Olá a todos, eu sou o professor Alexandre e a nossa aula de hoje será sobre sanduíches quentes e frios. Lembrando que nesse momento de Olá a todos, eu sou o professor. Olá a todos, eu sou o professor Alexandre Roberto Daim e a nossa aula de hoje será sobre sanduíches frios e quentes. Lembrando que nesse tempo de pandemia, de isolamento social ainda, só para lembrar, qualquer dúvida que você eventualmente tenha, hashtag o... Olá a todos, eu sou o professor Alexandre Roberto Daim. A nossa aula de hoje será sobre sanduíches quentes e frios. Lembrando que a gente ainda vive esse tempo de isolamento social, então se eventualmente você precisar sair de casa só por uma necessidade, cuide de você e dos outros usando máscara, ok? Aproveite esse tempo, curta a sua família em casa também. Nós temos a nossa cozinha de fria, esse assunto que será abordado nesse dia de hoje, que são os sanduíches, e nesse sentido, a gente precisa lembrar que a preparação dos sanduíches tem uma relação direta com a função do profissional garde-manger. Além do conceito das técnicas e os processos de higienização, no preparo de sanduíches ainda vamos abordar os recheios, vamos abordar as variedades de folhosos, os tipos de pães, as opções de molhos, as guarnições e os estilos de apresentação. Esse aprendizado qualifica você para a criação de cardápios focados nos nichos de mercado, como o fast food, ou para aqueles que vão atuar na rede hoteleira. Vamos olhar algumas imagens na sequência agora, que estão diretamente relacionados com nosso assunto de hoje. Se vocês observarem, os dois sanduíches da parte superior do lado esquerdo entram na classificação dos sanduíches frios. Na parte inferior, os sanduíches quentes, temos aí um hambúrguer e um clube sanduíche. Este é um aprendizado que qualifica o profissional para a criação de cardápios focados em nichos de mercado como fast food ou eventualmente aqueles que atuarão na área hoteleira. Vamos olhar algumas imagens agora na sequência, que são imagens relacionadas diretamente com o nosso assunto de hoje. Nós temos aí na parte superior esquerda dois sanduíches frios, que são tradicionalmente já aplicados no conceito de preparo de sanduíches. Na parte inferior, dois sanduíches quentes, temos aí um hambúrguer clássico e um clube sanduíche. E do lado direito, tanto o superior quanto o inferior, os mini sanduíches que também entram dentro dessa classificação que vamos abordar nesta nossa aula de hoje. O conceito de sanduíches, se a gente olhar na literatura, todos eles vão de alguma forma informar que é simplesmente um pão com recheio. Dentro, como nós já falamos, temos os sanduíches quentes, os hambúrgueres como um dos representantes, os frios, os clubes sanduíches, que são caracterizados por terem 3 andares.
Quando olhamos na literatura o conceito de sanduíche, a gente observa basicamente uma referência muito simples que se trata de... Quando olhamos para o conceito de sanduíches na literatura, ele é designado simplesmente como pães com recheio. Como já vimos, os sanduíches quentes, um dos exemplos temos os hambúrgueres. Os clubes sanduíches, que são os frios, são caracterizados normalmente por serem classificados como tendo 3 andares. E os mini sanduíches são aqueles que a gente normalmente acaba consumindo com 2 mordidas. A manipulação e higiene nesse processo de confecção de sanduíches a gente não vai abordar nesse momento agora. Qualquer dúvida que você tenha, você pode acessar o material da disciplina de higiene e segurança na aula número 3. Estão todos esses materiais postados. Técnicas e processos de cocção no uso e aplicação para sanduíches também não será abordado nesse momento agora. Qualquer dúvida que você tenha, a aula número 4 da disciplina Técnicas Culinárias, você vai poder consultar esses assuntos também. Quanto aos estilos e apresentação dos sanduíches, a gente pode observar que temos uma classificação de abertos, temos outros que são fechados, alguns são inteiros, outros podem ser cortados, e temos ainda as formas geométricas. Os recheios são a essência dos sanduíches e muitas vezes eles serão aqueles que vão definir justamente a composição dos outros ingredientes nesse nosso sanduíche. Considerando que eles poderiam ser quentes ou frios, eles podem ser feitos com carne assada, com carne cozida, eles podem ser à base de vegetais, de queijos, hambúrgueres, linguiças, pescados, ovos, entre outros recheios que poderiam ser utilizados. Uma vez definido o recheio, a gente vai olhar para os folhosos, que são componentes essenciais também dentro dos sanduíches, que podem por sua vez ser suaves, um folhoso com um sabor mais suave, um folhoso com sabor amargo ou eventualmente um folhoso com sabor mais picante. Precisamos lembrar também de considerar as características e os sabores dos pães que serão utilizados para o preparo dos nossos sanduíches. No primeiro momento a gente poderia pensar num pão de forma branco, sem casca, normalmente mais aplicados para fazer os mini sanduíches ou sanduíches mais delicados. Podemos pensar num pão camponesa, precisamos lembrar também dos tipos e as características dos pães e os seus sabores que vão acentuar e configurar e Precisamos também lembrar dos pães que serão utilizados para o preparo dos nossos sanduíches, conhecer as suas características, os seus sabores, justamente porque eles terão um aspecto fundamental na composição do sanduíche. Se lembrarmos dos pães brancos sem casca, que serão normalmente mais utilizados para fazermos os mini sanduíches e até mesmo também os sanduíches mais delicados. Podemos pensar num pão camponês, com uma massa mais ácida, que são aqueles pães mais tradicionais, tipo baguete e outros mais. Podemos pensar em pães chatos, como por exemplo os pães sírios, ciabatta, um pão nã, mini pãezinhos de leite, hot dog e outros mais, alguns invólucros que também entram nessa classificação, pensando nas crepes e no papel de arroz, ou eventualmente até mesmo tortilhas à base de trigo ou de milho. Lembrando que os molhos que a gente vai utilizar nos nossos preparos para os sanduíches, eles têm a finalidade de criar uma barreira entre o pão e o recheio. Esses recheios, esses molhos frios, melhor dizendo, eles podem ter um tempero mais simples, pensando numa maionese, numa manteiga e num cream cheese, ou eventualmente alguns molhos com sabores mais intensos, mais complexos. Pensando como, por exemplo... Pode ir, filha, depois eu...
Podemos pensar também em molhos mais complexos, com temperos e texturas especiais. Uma maionese composta, uma manteiga composta, uma mostarda, um ketchup, uma pasta de grão de bico, tapenade, um chutney, guacamole. São todos molhos frios que vão agregar sabores e texturas mais intensas ao nosso sanduíche. Quando a gente fala também no preparo do sanduíche, precisamos considerar as guarnições, que... Pode passar. Estou te atrapalhando muito lá? Não. Estou tentando quase terminar aqui. Pode dar a volta por aqui, eu dou uma paradinha aqui. Ah, se eu pegar folhas aí.